Oi, oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite para todo mundo que está chegando. Muito prazer. Eu sou a Luíse. Eu que vou bater esse papo hoje com vocês. Enquanto todo mundo vai entrando, quero conhecer um pouquinho mais vocês. Se quiserem colocar aí no bate-papo de onde vocês são, onde estão agora, João Pessoa, onde mais? Onde mais estamos essa noite? Brasília, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Atibaia. Atibaia, Bragança, tá aqui pertinho de mim, então, ó, eu tô em Amparo. Eu brinco, para quem não conhece Amparo, às vezes a gente dá uma referência turística e o pessoal conhece. Serra Negra, interior de São Paulo. Amparo fica mais ou menos 1 hora de Campinas. Olha aí, Joana, também de Amparo. Eu não sou natural daqui. Depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês também. Talvez vocês vão olhar, sentir no meu sotaque. Mas eu sou gaúcha. Tô perdida aqui em Amparo. Amparense, mas Joana, vamos marcar um café aí, ó, Joana, um almoço. Campinas, pertinho da gente também, Itatiba também. Natal tá um pouquinho mais longe. Pedreira aqui ao lado também. Olha que legal, bastante gente aqui perto. Marcelo, eu sou do litoral norte do Rio Grande do Sul, então eu não tenho aquele sotaque tão carregado que todo mundo espera do gaúcho, né? Mas eu solto uns tu, ou eu solto algumas gírias ou palavras, e qualquer coisa, inclusive, se vocês ficarem em dúvida do significado, podem mandar aqui no chat. Eu falo, no dia a dia, no trabalho, acontece muito, a gente dá muita risada. Às vezes eu chamo alguma coisa por uma palavra e eles me perguntam, mas o que que isso significa? Muito legal, gente de bastante lugares. Então, Espírito Santo, Jundiaí tá aqui pertinho da gente também, Jaguariúna também. Olha aí que legal. Tem bastante gente aqui próximo. Rio Claro, relativamente próximo também. Show de bola, gente. Muito feliz de falar com vocês, de poder compartilhar um pouco no meu dia a dia, né, poder trazer algumas dicas. Eu até estava comentando há pouco que às vezes a gente acha que falar de currículo, ou falar de entrevista, ou falar de LinkedIn é meio óbvio, mas na verdade não é. Todo mundo, quando vai passar por esse momento de fazer o seu currículo ou participar de algum processo seletivo, a gente fica nervoso, né? A gente fica em dúvida do que eu coloco, o que eu não coloco. Então, meu objetivo aqui hoje é realmente poder compartilhar o máximo possível de dicas práticas para vocês saírem daqui com alguns insights e usar no dia a dia, tá? Fiquem à vontade para ir mandando aqui no chat dúvidas, né? Eu vou tentando responder ao mesmo tempo, até para a gente não perder o time, e a gente vai colaborando dessa forma. Vou colocar aqui minha apresentação. Aqui, abrir o chat para poder acompanhar vocês também com as perguntas. Boa, deixa eu colocar a tela um pouquinho aqui mais no lado. Que aí eu consigo olhar as perguntas e consigo responder ao mesmo tempo. Legal. Vamos aqui, ajustar aqui a nossa tela. Boa noite, gente, para quem está entrando agora. Eu sou a Luíse.
Eu que vou bater esse papo com vocês hoje. Fiquem à vontade para compartilhar aqui pelo chat as dúvidas, comentários, insights, que aí a gente vai construindo juntos, tá? Bom, a nossa conversa de hoje, né, é a construção de presença profissional. E esse tema passa pelo currículo e pelo LinkedIn, né, que é uma forma super atual da gente trazer a nossa visibilidade também, assim como o currículo, né, quando a gente compartilha com as empresas. Antes da gente entrar no tema, vou apresentar um vídeo para vocês aqui da Simplicity e logo em seguida a gente continua. A Simplicity é reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSM, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho. Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. Boa, gente. Então, depois dessa introdução da Simplicity, né, para relembrar aí, quero contar um pouquinho mais, então, quem eu sou, né? A gente estava comentando ali antes sobre a cidade, tem bastante pessoas aqui próximos de onde eu estou, que é Amparo atualmente. Mas eu sou gaúcha, eu sou do litoral norte do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Capão da Canoa, fica quase divisa com Santa Catarina. Minha família mora lá ainda. Eu sou administradora, sou especialista em liderança e gestão. E o meu olhar sobre currículo e LinkedIn vem da prática, né? De trabalhar na área de pessoas, há mais de 10 anos eu atuo nessa área, hoje especificamente na área de gente e cultura, na Icon Escola de E-Commerce. E como eu vim parar em Amparo? Por causa dessa oportunidade. A sede da Icon é aqui, o nosso trabalho é presencial, e aí eu fiz essa mudança, vai fazer 1 ano e meio agora no final do ano, para assumir a área aqui. Então, estou, né, surfando nessa onda de um novo estado, nova empresa. Na verdade, não tão novo, né? A gente está falando de 1 ano e meio. Então, por isso, estou aqui atualmente. O meu dia a dia é conectar talento e cultura, trazer para a empresa o olhar das pessoas, mas também trazer para as pessoas, né, esse olhar de objetivos, resultados, atuar junto com os líderes para inspirar melhor, para construir ambientes mais colaborativos. É um dia a dia bem dinâmico. Quem atua no varejo, principalmente no varejo online, sabe que as mudanças são diárias. E esse é um pouquinho mais de mim. O meu objetivo é trazer, principalmente, né, de forma prática e autêntica, insights para vocês usarem no dia a dia, para construir presença profissional, para participar de processo seletivo
Então, podem ir trazendo algumas dúvidas no chat, tá? Que a gente vai tentar ir respondendo também. Se quiserem se conectar comigo, nesse QR Code tem o meu LinkedIn, ou se não, é só pesquisarem lá Luíse Monteiro, Luíse com SI. Vão me encontrar também, vai ser um prazer me conectar com vocês e a gente continuar essa conversa por lá também. Entrar no mercado de trabalho hoje vai muito além do diploma, né? As empresas, elas querem ver quem você é. Eu sempre tenho esse olhar como recrutadora, né? A pessoa que está ali fazendo o processo seletivo, buscando os candidatos, de realmente conhecer a pessoa como pessoa, né? De entender o que ela acredita, como ela se comunica. Isso começa antes mesmo do primeiro emprego, né? A construção de presença, ela passa também pela construção e reconhecimento, né? A gente traz esse autoconhecimento de entender quem eu sou, o que eu busco, o que eu gosto de fazer, e grande parte dessa construção, ela começa na graduação, né? Então, o mercado hoje, ele não busca só experiência. Claro que vemos ainda muitas empresas com requisitos para algumas vagas, isso é natural, né? Vagas mais sênior, a gente precisa de uma certa experiência em algumas das vezes. Entretanto, eu vejo esse mercado mais aberto a pessoas que demonstram outras habilidades muito além da experiência, né? E aí entra colaboração, a criatividade. Hoje, o resolver problemas no dia a dia, ele passa pela criatividade, né? A gente precisa ser criativo na grande parte das vezes para resolver os problemas. Dedicação, nem se fala, né? Quando a gente olha para comprometimento, flexibilidade, que liga à resiliência e a gente atuar nesse mundo que é cada vez mais dinâmico. Quando a gente pensa em presença profissional, né, é tudo aquilo, o conjunto do que a gente comunica. Então, do que eu, como pessoa e profissional, comunico para as outras pessoas. Boa noite para todo mundo que está chegando agora. E aí, eu acredito em três pilares que se alimentam entre si para a gente começar a falar de presença profissional, tá? O primeiro deles, é a reputação. E quando a gente olha para a reputação, geralmente é uma palavra que a gente já meio que, ai, talvez negativo, né? Mas a reputação é o que os outros dizem sobre você quando você não está na sala. Ah, Luiz, mas eu não estou preocupado com isso, eu não tenho preocupação com o que os outros estão falando de mim. Claro que a gente não pode ficar fixo nesse pensamento, mas a gente precisa sim olhar para a nossa reputação. E ela nasce das atitudes e não do cargo que eu ocupo. Porque eu posso ocupar um cargo de liderança, mas não ter a reputação de um líder. Então, são coisas diferentes. Quando eu trago reputação, é a gente olhar para como as pessoas me veem no dia a dia, baseado na minha entrega, nas minhas relações e por aí vai. O segundo pilar é a coerência. Então, é garantir que o que está no meu currículo ou no meu LinkedIn realmente reflete quem eu sou. Não adianta eu ter um discurso inspirador online, eu fazer publicações de liderança, de que eu acredito numa área de pessoas inspiradora, se na prática o meu comportamento não é assim. Alinhar, né, o discurso e a prática é o que faz a diferença, e por isso que eu digo que se alimenta entre si. A coerência alimenta a reputação e por aí vai, tá? Então eu preciso ser a mesma pessoa em todos os contextos, seja online, seja no pessoal, seja na entrevista ou depois no dia a dia. E o terceiro pilar é a visibilidade, que é como faz tudo isso ser percebido. Não adianta eu ter uma reputação legal, eu ter coerência entre atitude e ação, e o dia a dia, e o que está escrito lá no meu currículo, só que eu não comunicar isso para as outras pessoas, né? Então, participar, comentar, dividir aprendizados, se colocar no mapa, né? Não no sentido de uma autopromoção, mas a gente precisa concordar que, não só o mundo corporativo, dentro da graduação e por aí vai, a gente constrói a nossa marca pessoal,
Então, presença profissional nada mais é do que isso. Que marca eu quero deixar para o mundo? Muito além do que conseguir uma vaga de emprego. Isso aí, para mim, na minha visão, está totalmente ligado. É unir esses 3 pilares para construir presença profissional, mas para responder a essa pergunta. Boa noite para todo mundo que está entrando. E o currículo faz a diferença quando a gente olha para o processo seletivo. Ele conta uma história, né, ele vai trazer muito além do que uma lista de tarefas, ele vai trazer um resumo do que é a minha trajetória, né, minha trajetória profissional. E tem diversas opiniões sobre o currículo. Não temos uma convergência de respostas ou uma regra que ela é universal. Isso depende muito de cada pessoa. Eu vou trazer aqui algumas dicas que eu acredito que são essenciais na hora de construir esse currículo, tá? Para que principalmente mostre tudo que eu já fiz, mas também aquilo que eu penso, e dados que não podem faltar nesse documento na hora da gente se inscrever em alguma vaga. Depois a gente vai ver na prática ali a construção do currículo, mas rapidamente trazendo então essa estrutura. Eu tenho que ter dados pessoais, objetivo, formação, experiência, cursos, projetos, informações adicionais. Então, eu tenho que pensar que a pessoa que está recebendo aquele documento, ela não me conhece, ela nunca me viu na vida, a maioria das vezes, né? Então, eu preciso da visibilidade de quem eu sou, ou do que eu já fiz, ou que objetivo, que vaga eu quero me candidatar. E aí, eu trouxe um convidado muito especial para a nossa conversa, eu quero apresentar para vocês o Bob Marley, né? Bob Marley é um parceiro meu, e sempre que eu falo de currículo, eu trago como exemplo o currículo dele, né? E aí, a gente pode ver aqui no currículo do Bob algumas informações que eu acredito que não podem faltar. Quando a gente olha para dados pessoais, eu não preciso colocar dados sigilosos, tipo CPF, RG, essas, né, filiação e por aí vai. Os dados de contato, tá? Dados pessoais são dados de contato. Então, a cidade que eu estou, o meu endereço, o meu estado civil, a minha idade. Não preciso colocar data de nascimento, posso colocar idade. É, telefone, gente, eu recebo até hoje currículo sem telefone. E aí eu vou entrar em contato com essa pessoa como? Claro, eu consigo enviar pelo e-mail que essa pessoa me enviou, pelo LinkedIn, fazer contato, né? Mas é quase que um sinal de fumaça. Então, assim, por favor, não esqueçam desse dado que é muito importante. O e-mail é legal porque muitas empresas entram em contato através do e-mail, tá? Então, por isso que eu boto ali um nome legal, porque às vezes, principalmente antigamente, a gente tinha muito e-mail assim com nome um tanto nomes engraçados, né? Então assim, cuidado o nome que você vai colocar. Se o seu e-mail não é tão apresentável assim, por favor, crie um e-mail para isso, para os processos seletivos, por exemplo, tá bom? Endereço é legal de trazer porque, por mais que eu estou me candidatando em uma vaga em outro lugar, eu preciso colocar o lugar onde eu moro. E aí, mais para frente, a gente vai ver que tem um campo onde eu posso colocar a disponibilidade de cidade e tudo mais. É, Jefferson, o currículo modelo a gente vai usar, vou mostrar ele aqui no final, mas essa apresentação ela vai ficar gravada no YouTube. Então, depois vocês vão ter acesso a tudo isso que a gente mostrar aqui, tá? O currículo do Bob vai ficar compartilhado com vocês. No objetivo, é a área ou cargo desejado. Gente, eu fico muito feliz quando eu recebo um currículo e ele tem específico a vaga que aquela pessoa está se candidatando. Sabe por quê? Eh, eu vejo que aquela pessoa, ela realmente se dedicou para se candidatar. Eu talvez nem seja a palavra se dedicar, né? Mas ela realmente colocou cuidado naquele processo. Eu tenho uma vaga, sei lá, de analista de atendimento, e ela vai colocar no objetivo, analista de atendimento. Eu sei que ela pensou na vaga que ela está se candidatando, ela não simplesmente clicou no interesse e mandou assim, sem pensar na vaga. Então é muito legal trazer, né, a área ou a vaga específica que você está se candidatando.
De repente, pode ser que você não tenha uma vaga específica que queira se candidatar. Não tem problema, coloca a área então. Ah, eu quero me candidatar à área administrativa. Luiz, e eu quero me candidatar à oportunidade que tiver disponível. Tá bom, coloca isso no objetivo, que você está aberto a diferentes áreas também. Sobre a foto, não temos um consenso comum de regra para isso. Tem pessoas que falam que não precisa, tem pessoas que falam que precisa. Eu gosto da foto, tá? Quando a gente olha para análise de currículo com IA, não vai fazer diferença nesse sentido, até onde o meu pouco conhecimento sobre IA tem, tá, gente? Mas hoje, no nosso processo, a foto ela não faz eu ranquear mais ou menos, a não ser que a empresa coloque isso como um requisito, do tipo, quero colocar em um ranking primeiro currículos que tenham foto. Aí pode ser que seja um prompt da IA, né? Para mim, a foto eu gosto, tá? Eu acho legal, acho que traz visibilidade. Eu consigo já ver a pessoa quando eu tô recebendo um currículo que não seja LinkedIn. E aí, dicas para foto. Não é legal uma foto que não mostra quem eu sou. Então, uma foto de óculos de sol, uma foto com uma maquiagem carregada, o cabelo no rosto, de boné. É, a foto, gente, não precisa ser uma foto igual 3x4 de documento, ela pode ser uma foto sorrindo e tal. Ah, Luiz, mas eu não tenho nenhuma foto assim, né? Eu só tenho selfie. Selfie não é tão indicado, né? Principalmente quando a gente olhar lá para o LinkedIn. E pede para alguém tirar uma foto tua. Ai, hoje eu tô, sim, tô me sentindo bem. Pede para alguém tirar uma foto tua com um fundo branco, um fundo liso. Pronto, tá aí a tua foto com o celular mesmo. Depois partimos para a parte de formação. Aqui é a hora de vocês colocarem o curso que vocês estão fazendo e a universidade que estão fazendo. É legal colocar o início e é legal colocar essa previsão de término, né? Se eu ainda estou cursando ela. Pergunta ali, uso o PDF do LinkedIn como currículo. Faço mal? Não, não faz mal. Acho que é mais entender muito esse modelo de design que você acredita ser interessante para as vagas que você se candidata, tá? Depois eu vou trazer um pouquinho mais de exemplo disso. Na formação, se você coloca que você está na graduação, não precisa colocar o ensino médio ou o ensino fundamental. Porque se você está na graduação, você já concluiu bem. E depois das experiências, vou colocar o cargo, o nome da empresa. Aqui no nome da empresa, eu acho legal colocar o nome da empresa que é conhecido, tipo o nome fantasia. Quando a gente olha para contrato de trabalho, a gente vai olhar para a razão social. Se eu estou me candidatando a vagas na mesma cidade, pode ser que, às vezes, a razão social da minha empresa não seja tão conhecida quanto o nome dela, né? Coloca o nome fantasia, porque a razão social nem todo mundo conhece, então eu vou saber que a pessoa trabalha lá na loja XYZ, que é uma loja super famosa aqui da nossa região. Coloco a duração, né? Quando comecei, quando eu saí, e aí não precisa colocar dia exato, pode ser mês e ano, mas é importante colocar. E se eu ainda tô, eu vou colocar ali atualmente. Abaixo disso, eu acho legal sempre trazer as principais responsabilidades. E aí, sim, super objetivo, 3 tópicos, no que eu sou responsável, o que eu faço ali naquela experiência, tá? Na formação e na experiência, a ordem que eu coloco elas é sempre do mais novo para o mais antigo. Então, o meu atual vem primeiro e os meus antigos vêm embaixo. Isso é uma coisa super comum das pessoas trocarem. Eu vou deixar de olhar um currículo porque a ordem está diferente? Não, eu não vou deixar. Mas eu vou saber que a pessoa não estudou para fazer o currículo. Por quê? Essa é uma regra universal do currículo. Primeiro, o mais novo, para depois os mais antigos, tanto na formação quanto na experiência. Ana, se eu não tiver nenhuma experiência, o que eu coloco? Coloca em busca de experiência. Coloca, por exemplo, se você teve experiência de estágio, se você teve experiência de projeto voluntário, de empresa júnior, tá? Ou também coloca que você está em busca do seu primeiro emprego, não tem problema nenhum de trazer dessa forma. Caso eu tenha uma faculdade que eu não cheguei a terminar, mas que me ajudou na área desejada. Sim, Marcos, pode colocar ali na formação, coloca que ela foi pausada,
coloca que, né, quando não está em andamento, coloca que ela está pausada, mas sim, pode colocar, porque às vezes não, né? Os semestres que você cursou dessa faculdade, principalmente se é da área desejada que você está se candidatando, é super legal de colocar. Partindo para as outras seções do currículo, a gente tem diferentes nomenclaturas aqui, tá? Eu trouxe como. Carol, é verdade. Isso é uma dica, assim, super simples que quando a gente, entre aspas, não estuda para fazer isso, e assim, é por isso que eu trago que, às vezes, nossa, fazer um currículo é muito óbvio, tem modelo pronto. Você não sabia que era do mais novo para o mais antigo. Então, assim, é super legal falar sobre isso, porque a gente traz essa clareza. Cursos complementares. Então, tudo que não é formação, eu coloco aqui também, desde que faça interesse, desde que tenha sentido para a vaga que eu estou me candidatando ou para a área que eu estou me candidatando, tá? Porque, principalmente na faculdade, a gente sabe que a gente faz muito curso, participa de muito webinar, palestra e por aí vai. E aí, se eu colocar todas as minhas participações, ou todos os meus certificados, eu vou ter um currículo ali de várias páginas. E aí não é legal. Eu acho legal aí 2 páginas, tá? Mais que isso, eu admito que eu já fico com um pouco de preguiça. Porque ninguém vai ver tudo, tá, gente? Ninguém vai ler tudo isso. Claro que hoje a gente tem IA para ajudar, né? Mas assim, coloca só os cursos que faz sentido para aquela vaga que tu está se candidatando. A mesma ordem, do mais novo para o mais antigo. Por último, eu trago como informações adicionais, mas pode ter outra nomenclatura também, tudo aquilo que você acha legal comunicar para a empresa que você está se candidatando à vaga, mas não esteve em nenhuma outra sessão acima, tá? Então, por exemplo, vou me candidatar a uma vaga que é no terceiro turno de uma empresa. Coloca a disponibilidade de horário. Vamos candidatar a uma vaga que eu sei que ela trabalha aos finais de semana. Pode colocar que tem disponibilidade de horário. Vou me candidatar a uma vaga que eu sei que precisa de CNH. Coloca que você tem CNH da categoria, né? CNH A de moto, B de carro. Então, essas informações que são importantes, a pessoa que vê o currículo, e aí lembrando, a pessoa não te conhece, então ela não sabe disso. É, Outra coisa, às vezes eu moro, por exemplo, no meu caso, eu morava no Rio Grande do Sul. Quem estava ali no início acompanhou, conta um pouquinho mais de mim, né? Eu morava no Rio Grande do Sul e me candidatei a uma vaga em Amparo, que é onde eu estou hoje, interior de São Paulo. No meu endereço, eu vou colocar a minha cidade atual, onde eu morava. Porém, nessas informações, eu devo colocar que eu tenho a disponibilidade de mudança de cidade, tá? É uma informação super simples e que faz toda a diferença. Porque, assim, se eu pego um currículo, tá, do Rio Grande do Sul, com uma vaga em São Paulo, ou outra cidade, mesmo que seja próxima, eu, como empresa, vou pensar assim: ah, mas essa pessoa mora lá na outra cidade. Será que ela está se candidatando porque ela está se mudando? Será que não está? Como que é isso? Então, traz todas essas informações aqui que você acha que é necessário para que a empresa também tenha clareza quando receber o teu currículo, tá? E aqui a gente tem o currículo do Bob completo, né? E o que eu falei sobre o design anteriormente. O currículo do Bob tá um currículo colorido, entre aspas, chamativo e tal, meio um design assim mais inovador, atual, né? Não tanto como a gente olha para um currículo mais conservador. Isso faz sentido, gente, principalmente pela área que eu estou me candidatando. Pensem comigo, eu vou me candidatar numa área de marketing. Será que não é legal eu trazer um currículo já criativo? Eu ia adorar receber. Eu estou me candidatando para uma área, enfim, sei lá. Claro, eu não preciso e nem devo fazer uma apresentação para esse currículo. Eu vou usar essa estrutura dessas sessões que eu estou trazendo para vocês, mais ou menos. Entretanto, o layout dele pode ser um pouco diferente. E se a gente olha, por exemplo, os designs de currículos ali pré-prontos que o Canva traz, ou até mesmo que o Word lá tem modelos de currículos, desde o mais conservador até currículos mais coloridos. Então, eu acho muito interessante escolher esse modelo de design compatível à vaga ou área que você está se candidatando. Vai entregar o currículo impresso, e ele é colorido.
imprime colorido, que vai ficar bem mais bonito, tá? Ah, não quero gastar com impressão colorida. Para quem ainda, né, usa o currículo dessa forma, muitas empresas ainda recebem dessa forma. Tá bom, faz um currículo preto e branco, vai ficar tão legal quanto, tá? Vou enviar online, vou compartilhar pelo LinkedIn, pelo e-mail, enfim, pelo WhatsApp da empresa, por um site de recrutamento, salva em PDF. Por quê? Quando a empresa abre em qualquer outro formato, Word que seja, pode desconfigurar. E aí tudo aquilo que você arrumou não vai ficar legal visualmente, tá? Então abre em PDF, ou melhor, salva em PDF para enviar. Deixa eu voltar aqui no chat para ver algumas perguntas mais sobre currículo, para a gente tentar dar uma clareada aqui. É melhor só colocar experiências de emprego no currículo que tem alguma ligação com a formação? Não, pode colocar todas as experiências, tá? Acho que atualmente as empresas olham, o que eu falei lá no início, muito mais do que experiência, tá? Pode colocar, porque a nossa trajetória ela é construída por experiências e por empregos que não são necessariamente ligados à nossa formação. Se eu contar para vocês algumas coisas que eu já fiz na vida, não tem nada a ver com ADM ou gente cultura. Eh, Tenho experiência tanto na área da indústria quanto na área da informática, estudando tenho tentado me colocar no mercado de trabalho em ambas as áreas. O ideal seria correto ter 2 currículos montados, cada um para uma área. Eu acho legal, tá? Porque se você vai enviar específico para a área de informática, aquela vaga e naquela empresa não tem possibilidade da outra área, faz o currículo objetivo para essa área. Mas pode ser que a empresa, e muitas, vão ter oportunidades para ambas. Então, coloca as duas áreas ali. Não vejo problema nenhum de escrever isso, inclusive lá na parte ali do objetivo. Eu estou mudando de área, devo deixar apenas informações para a nova vaga? Não, deixa a mesma resposta que eu dei antes. A nossa presença profissional, ela é construída por toda a nossa trajetória. Premiações escolares, pode colocar? Pode, Lucas. Pode colocar, acredito, ali nas informações adicionais, ou até igual o LinkedIn traz prêmios e conquistas. Fica legal colocar. Ana Clara, você disse que é interessante colocar sobre disponibilidade de mudança de cidade. Supondo que eu vá me mudar para a cidade na qual a empresa reside, eu devo colocar disponibilidade de mudança ou eu falo que me mudarei para aquela cidade? Se essa sua mudança já está programada, pode colocar, ou até, dependendo da forma como você vai enviar, você consegue escrever isso. Se for no e-mail, por exemplo, você consegue descrever isso da melhor forma. Estou começando arquitetura agora, mas fazem 5 anos que trabalho em salão. O que seria legal colocar nesse currículo? Brenda, se você vai se candidatar, bom, independente para onde você vai se candidatar, coloca toda a sua experiência que você tem em atendimento, salão, enfim, todas as habilidades que você construiu nessas experiências e coloca que você está cursando arquitetura. Experiências de trabalhos variadas. Eu coloco todas ou só as que tiver a ver com a vaga. Depende o número dessas experiências, tá, Stephanie? Se ficar muito extenso o currículo, você coloca só as específicas da vaga. Transição de carreira, coloca as experiências da carreira anterior, eu posso omitir, tá? Isso eu respondi antes. O que mais? Tá. Meu último vínculo foi em prefeitura. Isso é mal visto em empresas privadas? Não, Kathleen, ao meu ponto de vista, de qualquer forma, isso constrói tua trajetória e a tua experiência, tá? Não tem problema nenhum. Raquel, você está focada nos estudos e pode colocar isso, inclusive descrever essa pausa na carreira para focar em estudos, tá? É um problema colocar um resumo escrito por extenso no currículo, acaba deixando extenso. Cleiton, nessa parte do resumo, eu colocaria ele no objetivo, que é o que muitos currículos veem como resumo profissional, mas assim, eu não gosto de texto grande, tá? Eu acho que dificulta para a empresa te visualizar. Gente, tem bastante pergunta sobre isso. Eu gostaria de poder responder todas, mas a gente vai ter que dar uma puladinha aqui e no final, de repente, eu volto, tá? Ou depois, no LinkedIn mesmo, vocês podem me mandar essas perguntas específicas e eu respondo
todas para vocês, tá? Só para eu também não estourar muito meu tempo, mas dependendo se tiver tempo no final, a gente volta aqui. Porque eu preciso trazer o nosso segundo ponto, nosso segundo tema de hoje, que é o LinkedIn. E é um tema super atual e é uma vitrine dinâmica da tua jornada. É o currículo dinâmico, né? Hoje em dia, muitas empresas, elas fazem recrutamento, divulgação de vaga exclusivamente pelo LinkedIn, tá? Ou às vezes é um complemento, ou às vezes é exclusivo por essa ferramenta. Então, a tua presença nela faz toda a diferença. E aí eu quero saber aqui quem é que tem LinkedIn e tem lá, vamos dizer assim, ó, minimamente o seu nome, uma foto, a sua experiência ou o seu curso ali que você está fazendo. Quem é que tem? Ah, legal, legal. Às vezes a gente criou e nem lembra por quê, né? Eu era assim na faculdade. Eu tinha desde a época da faculdade e nunca mais tinha entrado. Mas é super importante, por mais que a gente não tenha essa frequência de entrar, a gente deixar ele atualizado. Eh, Confesso que não sei exatamente quais informações colocar. Você vai saber hoje quais informações colocar. Vamos trazer clareza do que é legal a gente colocar no LinkedIn, tá? E aqui, essa minha pergunta, por favor, não é para vocês ficarem encucados com isso nessa quinta-feira à noite, tá? Meu Deus, eu preciso sair correndo fazer meu LinkedIn. É importante, sim, ter ele minimamente atualizado, mas também não vai pirar com isso, que também não é isso que vai definir a tua carreira, tá? Vamos aos poucos, né? É, Então, o LinkedIn, ele, assim como o currículo, mostra quem a gente é, mas também quem a gente está se tornando. O legal do LinkedIn, e por isso que eu trago que é uma vitrine dinâmica, é porque a gente consegue postar. Então, eu consigo compartilhar tudo que é vivo no meu dia a dia, seja como estudante, ou seja como profissional, onde o currículo deixa de uma forma estática. E aí, agora falando uma informação super importante. Ali no currículo do Bob, eu esqueci de botar o LinkedIn dele. Lá nos dados pessoais, é legal a gente trazer o LinkedIn, tá? Então, deixa ali a sua URL do LinkedIn, assim como a Mariana mandou aqui agora, ó. Todo mundo tem essa URL do LinkedIn. É legal trazer esse link ali, esse dado pessoal, tá? Lá no currículo. Bom, 75% das pessoas, dos usuários do LinkedIn, acredita, né, considera uma boa rede para fazer network. Então, muito além de só conseguir vaga, no LinkedIn a gente fecha negócio, a gente conhece muita gente legal e a gente consegue conversar com pessoas da nossa área. Então, tudo que a gente compartilha lá passa por essa construção da presença profissional. Então, não basta a gente simplesmente ser bom naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente entrega. A gente precisa mostrar isso para as pessoas. Quando eu estou me candidatando numa vaga, eu vou mostrar isso no meu currículo. Mas o LinkedIn, ele é além do se candidatar a vagas, é a construção de presença profissional diária, tá? Então, é legal, tipo, poxa, eu tô legal, eu não tô olhando para o mercado de trabalho agora, ou eu tô bem na posição onde eu tô, na empresa onde eu trabalho, ou eu não tô olhando para isso agora, meu foco agora são os estudos. Show de bola. Cria o teu LinkedIn e deixa ele minimamente atualizado. É, E quais são os elementos, então, as principais informações, né, que uma empresa e um recrutador ou alguém que entrar no teu LinkedIn vai ver primeiro? Ah, Essas sessões aqui, assim como eu trouxe lá do currículo, eu acredito que são as mais importantes do LinkedIn, tá? De novo, a foto, né? Igual eu comentei ali do currículo. É legal a gente evitar selfie e também evitar tudo aquilo que não mostra quem eu sou. Muita maquiagem, óculos de sol, óculos escuro, boné e por aí vai. A mesma foto que você pediu lá para o seu amigo ou para sua família tirar e colocar no LinkedIn, no currículo, coloca ela no LinkedIn, tá? Uma foto ali super simples.
Não precisa ter, todo mundo acha que no LinkedIn tem que ser aquela foto assim, né, assim, com a mão assim. Gente, não precisa, tá? Pode botar uma foto, se você olhar minha foto, se vocês forem olhar lá meu LinkedIn depois, e por favor se conectem comigo lá, é uma foto daqui pra cima. E eu trago aqui a preferência de fundos claros. Se você olhar minha foto tem fundo escuro. Olha eu não seguindo o que eu tô falando aqui. Não, mas brincadeiras à parte, aquela foto para esse momento, eu gosto porque ela combina muito com o minha capa, que é a da empresa, né. E aí já puxando o gancho da capa, a capa é aquela foto grande que vai ter atrás da tua foto. Pode sim colocar a foto com o uniforme da empresa, tá, é super legal inclusive. A capa ela mostra expertise naquilo que tu faz. "Ah, Luíse, mas eu não estou trabalhando, eu não estou focada nos meus estudos, o que que eu vou colocar na minha capa?". Algo que tenha a ver com a área que você está estudando. E aí o Canva tá aí para isso. Tem vários modelos, coloca a capa do LinkedIn, e aí você consegue fazer uma capa personalizada. Tem muitas pessoas até que colocam, geralmente quem vai vender algum produto, né, coloca a capa com o contato já, mas tem campo para isso. Mas se você, e aí, é regra botar uma capa que seja da empresa onde eu tô? Não, não é regra, tá, gente, isso vai muito de cada pessoa. Para mim faz sentido, porque eu uso o LinkedIn para contratar, então para mim faz sentido ter a capa lá da minha empresa. Depois o título são as palavras que aparecem embaixo do teu nome. Geralmente, quando a gente olha para ranqueamento de busca, vai puxar por isso. Então, eu coloco as palavras que têm a ver com o meu objetivo, ou com o cargo que eu tô, com o cargo que eu quero estar, ou com a área que eu estou estudando, tá? Então, se você olhar lá no meu, acho que vai estar, gente, cultura, business partner, recrutamento estratégico, liderança, deve estar alguma coisa assim. Depois, ali naquela parte de cima ainda do LinkedIn, a gente vai ter as informações de contato. Dá para colocar link externo, principalmente quando é uma empresa ou você está atuando mais comercialmente ali. No meu não tem link externo. Eu não deixo informação de contato com o meu celular, por exemplo, se eu não me engano lá tá só o meu e-mail. Por quê? Para mim não faz sentido, eu não quero que as pessoas se conectem comigo através do meu celular, tá, mesmo que seja meu celular profissional. Então, o legal para mim, eu gosto de conexões ali no na nas na caixa de mensagens do LinkedIn mesmo, tá. Se eu vou estar vendendo alguma coisa, poxa, super importante ter o meu contato, né, se algum dia eu atuar num cargo, assim, mais comercial. Depois a gente olha para o sobre, e o sobre é onde eu vou ter um espaço para contar minha história, para contar aquilo que eu já fiz, para contar aquilo que eu quero fazer, o que eu estou estudando, o que eu estou me tornando, é o espaço para eu trazer os meus aprendizados e aquilo que eu busco. E aqui eu até trouxe um exemplo, do que eu posso escrever no meu sobre, mesmo sem ter nenhuma experiência. "Ai, não tenho nenhuma experiência de trabalho ainda, não tenho uma área específica que eu estou buscando como reputação profissional". Esse exemplo super simples, né, sou graduando da área tal, tenho interesse, né, interessado em tal segmento, tenho me desenvolvido em XXX habilidades, por meio de projetos de extensão, pesquisa, empresa júnior, estágio, busco oportunidades para aprender e contribuir em ambientes colaborativos. Preciso contar minha vida inteira aqui? Também não, tá? Lembrando lá dos pilares essenciais da presença profissional. Coerência, reputação e visibilidade. Então, eu vou dar visibilidade naquilo que eu quero dar nesse espaço, tá bom? E aí, vamos usar a inteligência artificial para isso. Leva para ela o que você quer escrever, né, as suas palavras, e ela vai dar aquela repaginada legal. Não é legal eu olhar para experiências de outras pessoas e copiar, assim como de deixar algo exatamente igual o que a inteligência artificial me trazer. Por quê? Isso não vai trazer autenticidade. Então, do que adianta eu colocar um monte de palavra bonita aqui no meu sobre e no dia a dia eu não saber nem o que significa aquelas palavras? Ou o meu vocabulário não abranger elas.
Aí é a tal da coerência que a gente falou lá no início, tá? Então sejam vocês. Tem uma coisa que eu lembrei agora, um amigo pediu para eu dar uma olhada no sobre dele, ele disse: "Ai, você acha que tá legal?" E ele é da área de marketing. Ele é uma pessoa super bem-humorada, criativa, dá esse tom, assim, sabe, divertido para o negócio. E o sobre dele tava assim, gente, totalmente uma linguagem engessada. Aí eu falei assim: "Amigo, cadê a sua personalidade nesse sobre?". Então é isso que eu quero dizer com autenticidade. Conta a tua história, mas ela conta de acordo com o teu tom de voz, sabe. Quando a gente olha, né, para o marketing, todas as empresas ou marcas têm esse tom de voz, então tá, traz o teu também nesse momento. Qual o tamanho ideal do sobre? Não tem exatamente uma forma, uma resposta para isso, tá, Ana? Vai daquilo que você acredita ser um tamanho legal, que você consiga dar visibilidade daquilo que você faz ou do que você está buscando, mas eu sempre prefiro mais objetivo, sem florear muito, sem enrolar muito, porque ninguém tem muita paciência para ler muita coisa. Mas também não vai ser sucinta demais, né? Fica ali no meio termo, tá? Bom, teve algumas perguntas aqui, né, sobre como construir essa reputação diária, essa presença diária no LinkedIn. E aí é onde a gente entra nessa atividade e visibilidade. Não precisa postar todos os dias, mas participar ativamente é legal, porque mostra que está conectado ali. E quando a gente olha para conteúdo e essa ativação ali na rede, quero trazer para vocês alguns pontos que eu acho legal e acho que são dicas super práticas. Poxa, que legal, todo mundo compartilhando seus links aí, ó. Já vamos aproveitar esse momento aqui, se conectar com todo mundo e aí a gente já cria uma nova rede de contatos. Gente, são dessas oportunidades que muitas vezes sai negócio, que sai emprego também. Vamos aproveitar isso. Bom, voltando aqui, quando eu olho para conteúdo, publicações do LinkedIn. É legal eu compartilhar publicações de empresas ou de pessoas que eu acho interessante? Sim, tá? Lembrando sempre, veracidade na informação. Então, de que sejam de pessoas que vocês confiam, fontes que vocês sabem de onde está vindo aquele post, aquele fato, tá? Aquele conteúdo. Então, dessa forma é super interessante você compartilhar. Quando a gente olha para algoritmo de LinkedIn, é igual quando a gente eu não entendo muito sobre isso, né, minimamente. Mas quando a gente olha para a rede social e construir presença, né, em rede social, o algoritmo funciona de algumas formas. O LinkedIn, ele é orgânico. O LinkedIn valoriza a interação orgânica. Ele valoriza realmente o quanto cada pessoa está conectado com as conexões que tem. Então, assim, eu só compartilhar conteúdos, quando eu olho para algoritmo, não vai ser algo mais positivo, tá? Quando eu quero que o meu perfil se torne mais visível para minha rede de contato, é legal sim eu fazer conteúdo e publicar conteúdo próprio. Quando a gente olha para isso, o que que eu vou colocar nesse conteúdo? Algumas perguntas para talvez dar algumas ideias para vocês. Quem você é? Né? O que que você faz? Qual problema você resolve? Aí quando a gente olha mais para um perfil mais comercial, quais são suas maiores competências? Então, assim, eu tenho certeza que vocês, em cada aula da faculdade, em cada troca que vocês têm, sairia um post no LinkedIn. Porque às vezes um papo com o meu colega no intervalo é algo super legal de trazer para minha rede. E aí, o que eu faço? Eu vou anotando, eu tenho uma notas no meu celular, e no meu dia a dia, conforme vai acontecendo alguma coisa, tipo, hoje participei de uma reunião e aquela troca tem muito a ver com a minha rede, com aquilo que eu falo no LinkedIn. Eu anoto o tema para eu não esquecer e eu vou anotando isso no dia a dia. Depois, eu sento e escrevo tudo de uma vez, né?
É uma regra fazer isso? Não, mas se eu estou, comprometida e quero ficar mais conectada lá, é assim que eu vou começar a produzir conteúdo. O produzir conteúdo, ele passa também por a questão de passar por cima da vergonha, né. Eu tinha muita vergonha no início, eu pensava assim: "Nossa, mas tem tanta gente que fala sobre pessoas, o que que eu vou contribuir? O que que eu vou acrescentar? É tudo igual". E aí é que eu passei por cima da vergonha e eu comecei a pensar assim: eu quero trazer o meu ponto de vista sobre aquele tema que sim, muita gente fala. Então, eu comecei a trazer principalmente pontos do meu dia a dia. Depois, a gente tem a questão da segurança publicar, né. A gente precisa levar em consideração que, é uma rede de relacionamento. Então, eu não posso postar nada ou compartilhar qualquer ponto de vista que não é legal, que não vai ser gentil com alguém, que vai passar por cima de ética, de gênero, de cor, de raça, de qualquer coisa que for assim. Hã, eu também não entro em polêmica, então: "Ah, temos algum conteúdo que tá super no hype, tá super em alta, nossa, isso vai super engajar". Eu prefiro não engajar, porque o meu perfil é assim, tá. Então, antes de publicar qualquer coisa, o que você vai postar é um fato? É verdade? Você foi atrás, você buscou aquilo lá? Tem muita gente publicando conceitos de que, na verdade, não são conceitos autorais, eu tô lá falando e sem dar referência para quem deu aquele conceito, né. Então, o que eu vou contar é uma coisa boa, ajuda alguém, se algumas dessas respostas for não, não publique. Tô em dúvida, não publica, tá. Tô em dúvida se eu vou ultrapassar alguns desses limites, não publica. E por último, a visibilidade. Então, reforço o que eu disse antes. Tudo que eu posso fazer muita coisa no dia a dia e ter uma visão, experiência, projetos muito interessantes. Só que se eu não trago visibilidade para o meu dia a dia, eu não compartilho isso com a minha rede, eu não vou ser visto. E aí tem uma mentora de carreira LinkedIn, que ela foi minha mentora, inclusive é minha mentora, que é a Jéssica Simões. E ela tem uma frase que é o seguinte: se você não é visto, você não é desejado. Que é a adaptação do quem não é visto não é lembrado, Alisson, isso mesmo. O que ela traz muito é: se você não é visto, você não é desejado. E quando a gente olha para a construção de presença profissional, a gente também olha para a reputação, que foi o que a gente falou lá atrás. Continuando aqui, vai ficar gravado sim a aula, tá? Depois vai para o YouTube lá da Simplicity. Eh, tudo que quando a gente pensa em processo seletivo, né, a empresa ela vai olhar para o teu perfil e principalmente, muito além das experiências, vai olhar a fundo ali aquela construção, o quanto mais eu trouxer de visibilidade em tudo que eu faço para o LinkedIn, é por isso que eu falo que o LinkedIn é o currículo dinâmico, é a vitrine dinâmica, porque eu consigo trazer ali no dia a dia o que o currículo me deixa estático, né. Então, assim, imagina o quanto de vivências vocês têm no dia a dia na faculdade, de participação em congressos, em palestras, em webinar e tudo mais. Traz isso também para a tua rede, né. Transforma todas essas vivências em resultados. Eh Todas as experiências que vocês têm na graduação, não somente no mercado de trabalho, elas são construção de presença profissional. Então, com pequenas modificações, olha como muda quando eu vou compartilhar alguma coisa. Eu posso trazer que eu participei de um evento acadêmico, mas eu fui organizadora daquele evento. Então, olha que legal quando eu coloco: organizei um evento com 100 participantes, desenvolvi comunicação, liderança, trabalho em equipe. Eu dou outra visão, né, para esse projeto. Eu estou comprometida e quero ser mais conectada no LinkedIn. O que que eu posso fazer para isso? O legal é publicar um conteúdo por semana. É igual quando a gente olha para rede social, né? Quando eu vou fazer calendário para rede social. Publicar uma vez por semana melhores horários para essas publicações.
entre 8 e meio-dia, terça, quarta e quinta. Por quê? É o horário que geralmente o pessoal tá no trabalho ou as pessoas que trabalham com isso, o meu caso, eu vivo no LinkedIn todos os dias. Porque o meu trabalho é recrutar pelo LinkedIn, é receber candidaturas pelo LinkedIn. Então, na segunda, geralmente o algoritmo não tá tão engajado. E na sexta, se é um conteúdo mais profundo, ninguém mais quer pensar sobre o conteúdo profundo, todo mundo já tá mais cansado da semana, né? Então, por isso, esses horários aí dias. Depois, o exemplo que eu falei antes, como que eu construo os meus conteúdos? Ah, eu sou o melhor exemplo de conteúdo? Não, gente, eu tô na mesma etapa que vocês, construindo presença profissional. Se vocês olharem, eu tô falando do último ano que eu comecei a trabalhar mais a minha presença no LinkedIn, porque eu vi o quanto isso ia fazer a diferença no meu dia a dia como gente cultura e como contratação, tá? Então também estou nesse aprendizado. Eh, Você pode agendar as publicações. Lembra que eu falei que eu vou anotando os temas e quando eu sento eu escrevo tudo? Então, eu prefiro, para mim funciona melhor, sentar ali no final de semana, escrever todos os temas que eu pensei e eu já deixo agendado. Então eu faço isso uma vez no mês. Olha, vai me consumir, sei lá, 2 horas do meu sábado para deixar o conteúdo do mês agendado, tá? Então tem como fazer isso. E por último, interagir com as conexões. LinkedIn é orgânico. Quanto mais eu interajo, mais o meu conteúdo vai ser visível para outras pessoas. Comentar conteúdos das outras pessoas da sua rede é muito legal. Responder a comentários nos seus conteúdos também. E uma última dica que eu, assim, não fazia até pouco tempo e eu acredito que faz bastante diferença nessa construção de presença, é enviar uma mensagem de boas-vindas para todo mundo que se conectar contigo. E aí, quando eu recebi essa dica, eu falei: "Gente, nossa, manual, isso vai fazer a diferença, né?". E aí eu envio uma mensagem: "Oi, tudo bem? Eu sou a Luísa, obrigada pela sua conexão. Atualmente sou head de gente de cultura na Icon, aqui no LinkedIn falo sobre recrutamento, blá-blá-blá-blá. Vamos compartilhar conteúdos por aqui, abraços". Gente, as pessoas respondem. Vocês acreditam? Eu não acreditava que elas respondiam. As pessoas não são todas, né, claro. As pessoas respondem e nessa conversa eu já tive trocas muito legais, eu já fiz novas conexões. Então, é a essência do LinkedIn tomando forma, sabe? Receber as pessoas na tua rede de uma forma acolhedora. Um lembrete: o LinkedIn deve ser a extensão de quem você é no dia a dia. Não adianta eu publicar lá conteúdos de liderança inspiradora se eu não sou uma liderança inspiradora. Por quê? Os meus colegas, seja da faculdade ou seja do trabalho, eles também estão no LinkedIn, ou deveriam estar. Então, não é legal eu construir uma presença que na prática não é o que eu faço. De novo, lá do início, reforçando a coerência do discurso e prática, tá, gente? E aí, para ir fechando aqui, eh, a sua história, ela é sua. A presença profissional nada mais é do que ela transformar a tua história, a tua trajetória em estratégia. Isso passa, sim, por entender quem eu sou, quem eu quero ser, que área eu quero seguir. E eu sei que nesse momento da graduação, mesmo que a gente já tenha tido experiência no mercado de trabalho, ou que a gente está atualmente, eu posso ter confusão sobre isso, né? Ah, eu sou dessa área, mas eu quero ir para outra. Tá tudo bem, a gente muda ao longo da vida isso também, tá? Mas principalmente no que você está atuando agora, seja focando nos estudos, ou seja, já atuando em algum cargo no mundo corporativo, mostra isso de forma estratégica. Conecta isso com clareza, seja no currículo, seja no LinkedIn. Nossa, Luiz, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo de ficar postando no LinkedIn, eu não quero isso. Gente, tá tudo bem, mas deixa ele atualizado para que se um dia alguém olhar
vai estar lá quem eu sou, o que eu faço, o que eu estudei, tá? A presença, ela é construída com essa clareza. É assim que a gente faz networking, né? É assim que sai negócio, é assim que sai vaga de emprego. Algo muito importante e que eu sofro com isso no meu dia a dia. Eu faço recrutamento ativo no LinkedIn e eu vejo perfis muito legais que estão alinhados com a vaga que eu estou procurando e eu mando mensagem e eu não tenho resposta. Então, assim, por mais que você não quer fazer conteúdo, mas deixa o aplicativo do LinkedIn no seu celular com as notificações ligadas. Já pensou se eu mando uma mensagem para você, é uma vaga que você super toparia e você não vê a minha mensagem? Eu tô perdendo emprego, tô perdendo vaga, tá? Então, assim, não só pessoas vendendo produtos estão no LinkedIn, pessoas contratando estão no LinkedIn. Então, por mais que você não atualize com conteúdo, deixe as notificações no aplicativo, ou seja, no computador, né? Entra ali uma vez na semana que seja, para você não perder nenhuma oportunidade. E aí, para fechar, e eu olhar um pouco ali para o chat também, trazer um pouquinho mais as respostas para vocês, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem algo único para oferecer. E quando eu falo isso, é um pouco do que eu falei antes de muito além de cargo ou vaga de emprego ou mercado de trabalho. Cada um aqui tem muito a oferecer para o mundo. Então, assim, não adianta você entregar muito bem, você ser um ótimo profissional. Se você não comunicar isso para as outras pessoas, você não vai ser visto, tá? Luiz, eu sou introspectiva, eu tenho vergonha. Gente, eu também. Eu tenho, hoje em dia, eu tive que desenvolver muito esse meu lado comunicador, pela área que eu escolhi atuar. Mas eu aprendi que se eu usasse isso de forma estratégica, isso abria portas. Então, assim, estejam disponíveis, estejam online, estejam conectados. Nenhuma oportunidade vai chegar no colo de você sem você fazerem nada. Se chegar, me avisa o que você fez, que eu também quero. Estejam disponíveis para o mercado, comuniquem tudo isso, que eu tenho certeza que vocês fazem muito no dia a dia, seja na faculdade ou seja no trabalho que vocês estão. Comuniquem isso da melhor forma. Tragam essa visibilidade. Isso é construir presença profissional, eu entender que Luiz Monteiro é a minha marca pessoal. E é assim que eu vou conectar as oportunidades que eu preciso, tá bom? Aqui nessa última tela tem novamente o meu LinkedIn, esse QR Code, ou se não, podem digitar lá Luiz, Luisi, um nome um pouquinho diferente. Luiz Monteiro, se conectem comigo. Vai ser um prazer ouvir vocês, tá? Eu sei que é um papo que surgem bastante dúvidas e eu vou mandar a mensagem de boas-vindas para todos vocês. Pode ser que eu demore um pouquinho, porque eu centralizo tudo aí uma vez na semana. Se tiverem alguma outra dúvida, querem mandar lá na minha caixa de mensagens, podem mandar, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu prometo que eu respondo todas elas, porque eu prefiro demorar um pouquinho e responder com atenção do que responder no automático, tá, gente? E aí, todos esses links aqui que estão, né, no nosso chat, vamos aproveitar para fazer conexão. Olha o quanto de negócio pode sair daqui. Vou tentar trazer algumas perguntas aqui só para a gente fechar, tá? Que o nosso tempo já está estourando. A aula vai ficar gravada, depois daqui a alguns dias vai ir para o YouTube, tá? Da Simplicity. A verificação do LinkedIn ou LinkedIn Premium, gente, na prática, tá? Não vejo tanta diferença assim. A não ser que eu tô numa super transição de carreira ou que eu tô recrutando, tá? Tô atuando para encontrar candidatos lá. Aí eu vejo que faz diferença pagar, tá? Mas que o LinkedIn não me escute, mas no dia a dia eu acho que não. Vamos lá. Não ter foto de perfil por questão de segurança é um ponto negativo? Nossa, difícil responder essa, Mikael. Mas assim,
é uma rede social, né, quando a gente olha para social, a gente está falando de humano. Humano gosta de quê? Ah, deixa eu parar minha apresentação, né, por que que eu estou apresentando aqui ainda? Humano gosta de quê? Humano gosta de interação, né, eu gosto de ver, assim, então acho que é legal, tá, ter foto sim. O que mais aqui? Muito obrigada, que bom que vocês gostaram, tá. Eu tento trazer o máximo de clareza para realmente a gente sabe que o dia a dia gera muita dúvida, né. Que legal, fico muito feliz que vocês gostaram. Marcos, sobre a pergunta, né, do autismo, não, de forma alguma, tá, de forma alguma é olhado com maus olhos você trazer isso. Inclusive, você pode comunicar isso estrategicamente, o quanto as habilidades que você desenvolve, possam te ajudar em determinadas experiências, tá. Então, de forma alguma isso é visto de olhar negativo. Qual a melhor forma de colocar no LinkedIn que eu estou procurando emprego, Laísa? Tem o LinkedIn, ai, não lembro agora o campo, gente, mas dá um Google aí ou uma IA que vai responder. Eh, Sabe na foto de perfil que fica aquele verdinho, Open to Work? Tem como colocar isso lá, tá? E aí, algo que é muito legal também, tem gente que publica, tipo assim, ó, rede, estou procurando vagas nas áreas XXX, tenho disponibilidade de atuar de forma remota ou presencial nas cidades XXX. Se puderem me indicar oportunidades ou se ficarem sabendo, me comuniquem. Comunica que você está procurando esse emprego, publica isso, marca, e a tua rede fica ligada. Pode ser que o pessoal também comenta lá, já vai te trazer algumas sugestões de vagas. Sobre o link do LinkedIn no currículo, isso, Breno, coloca ali na parte dos dados pessoais, lá no início. Lá onde você vai colocar todos os seus dados de contato, telefone, e-mail, coloca o link, mas pega, copia a URL curtinha, tá? Não é só copiar a base lá do. Nossa, eu tentando explicar um negócio de TI, né, gente? Dá um Google lá e fala como encontrar a URL do LinkedIn. E aí é uma URL pequenininha, tá bom? Ah, Gente, que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Meu objetivo é esse, contribuir de forma prática. Sobre certificado, sobre presença, vocês podem procurar aí a universidade. Cada uma tem sua dinâmica de como vai disponibilizar isso para vocês, tá bom? Ficaria mais muito tempo aqui trocando com vocês. Novamente, deixa eu colar aqui o meu LinkedIn aqui no, não sei se todo mundo pegou o meu link lá do LinkedIn. Deixa eu. Ai, gente, quando a gente quer que a internet anda lenta, ela anda rápida, ela não anda. Deixa eu deixar colado aqui também no bate-papo. Ó, aqui. Tá, ó, esse link pequenininho que eu falei, tá? Gente, muito obrigada. Até a próxima. Beijo, beijo.